Shalom a todos, boa tarde. Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que é muito importante, né? Que é sobre o tetragrama. Muitas pessoas acabam pegando o tetragrama e ensinando que o tetragrama é o nome do Eterno, né? E dali acabam traduzindo, transliterando e fazendo um monte de coisa com o tetragrama. E eu quero falar nesse vídeo o que é o tetragrama, né? Por que ele aparece nos textos, né? O que é que ele representa, né? E uma pergunta: será que o tetragrama é o nome? Qual a base para nós tirarmos, digamos assim, ou termos, para achar que o tetragrama é o nome, ou representa o nome? Sabemos que no hebraico o conceito de nome ele não é como no mundo ocidental. No mundo ocidental, o conceito de nome ele é totalmente diferente. Você pega o nome, aí você tem ali o seu documento, e ali aparece o seu nome, né? Só que no hebraico, no contexto hebraico, nome ele diverge, né? Ele está muito longe de se comparar com o conceito do mundo ocidental. O que significa o nome? O que é o nome? Nós temos um texto em Mishlei que diz assim: mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Muito bem. Então veja que é como se houvesse uma comparação entre nome e riquezas. Tá? Então por aí você deve entender, pode entender, que o conceito de nome ele diverge muito. Tá? Bom, vamos lá. Aula de hebraico, te ensinaram errado. O tema é o tetragrama. Por que as pessoas acham que o tetragrama é o nome? Bom, nós temos a letra Yud, né? Da direita para a esquerda nós temos a letra Yud, nós temos a letra Re, nós temos o Vav, temos o Re. Bom, o tetragrama ele é formado por 3 letras que no século X
O hebraico ele era apenas consoantes. Então, tinha aí por parte dos leitores na época, a dificuldade de ler, de entender o hebraico, porque era consoantes. Então, foi criado, né? Vou resumir um pouco a história. Foi criado aí as vogais hebraicas. Então, nós temos a letra Yud, o Vav e o Re. Elas são chamadas de Marelectiones, né? Que é uma expressão que vem do latim, que significa mãe que lê ou mãe da leitura. Tá? O processo, ele começou aí em duas etapas, né? Duas etapas. A primeira, as Marelectiones, elas eram usadas somente no final, né? Que foi aí do século IX ao século VI, antes da Era Comum. Então, essas letras, elas passaram a ter som de vogais, né? O, né? No caso, o I, né? O Vav passou a ter o som de O, né? O Vav passou a ter som de O. O Yud, som de I, né? E tem o Re, que era apenas Iá, Ie, né? Certo? Depois, essas letras passaram a ser usadas no meio, né? Ou seja, dentro das palavras. Então era muito complicado, era muito difícil. Então houve aí os dois processos, as duas etapas. O que acontece? Quando nós pegamos o tetagrama, né? Nós temos dois reis aqui, o Vav e o Yud. A primeira etapa, as consoantes que se tornaram vogais, elas só tinham sons no final das palavras, somente no final. Então, meio que era impossível você colocar qualquer outra vogal nesse re. Por quê? Conforme a história, o som delas, né, como sendo vogais, isso passou a ser somente no final. Tá? Depois, né, que passou a ser dentro das palavras. Por que eu estou pegando um pouco da história? Que é para vocês entenderem que o tetagrama, ele é um pouco diferente. Aliás, um pouco não, ele é muito diferente e não tem nada a ver com aquilo que é ensinado por aí, que é o nome, né? Alguns chamam de Jeová, outros chamam de Iá, outros chamam de não sei o que, e por aí vai. Na verdade, o tetagrama, ele não deve ser pronunciado. O tetagrama, ele não pode ser pronunciado. Por quê? Porque o tetagrama, ele não é o nome. Quando aparece o tetagrama nos textos do Taná, nenhum judeu, diga-se de passagem, nenhum judeu usa o tetagrama como o nome do Eterno. Aliás, nenhum judeu usa o tetagrama, né? Nós temos as seguintes expressões. Nós temos Hashem,
Nós temos Adonai, que é usado em Tefilot, né? Em especial o Shema Israel, né? Que é Shema Israel. E muitas das vezes nem se usa Adonai, nós usamos o Hashem, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Não se usa nem a expressão Adonai, assim como a expressão Adonai não se usa em saudações, né? E assim sucessivamente. Então, o tetragrama passou muito longe de ser o nome. E o que é o tetragrama? O tetragrama nada mais é do que a manifestação. O tetragrama, quando ele aparece nos textos do Tanar, é como se houvesse ali uma manifestação direta e não indireta, né, do Eterno. Já que nós temos os termos também, tal como Elohim, né? Muitas das vezes o termo Elohim ele é usado para homens poderosos, governantes, reis, etc. Né? Então, quando aparece o tetragrama, ali denota que houve uma manifestação direta, um mover direto do Eterno, né? E não indiretamente. E o que é o tetragrama? Né? É o nome? Não. O nome, no contexto hebraico, é muito diferente, como já disse anteriormente, do mundo ocidental. O contexto de nome em hebraico está atrelado à missão, né? A missão. Então, nome em hebraico são as nossas ações, né? São as nossas atitudes, as nossas obras de justiça. Nome no contexto hebraico é isso. Então, quando aparece ali em Dever Hayamim Aleph, que diz assim, do verso 7, 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome é esse que o Eterno está se referindo? O texto ali está se referindo. Será que é o nome que muitos ensinam, que é Jeová, Yahweh, coisa do tipo? Não. Quando o Eterno diz, se o meu povo que carrega o meu nome, carregar o nome é viver. Carregar o nome é viver. O que é o nome? Nome são as atitudes, são as ações, as obras de justiça. Como é que o povo carrega o nome? Cumprindo a palavra, cumprindo as mitzvot, cumprindo a Torá de Hashem. Então, entre aspas, né, o nome do Eterno é a própria Torá. Ou seja, porque é aquele que vive, é aquele que carrega. Carregar é praticar. Então, aquele que pratica, aquele que carrega, aquele que pratica é aquele que carrega. Carregar o nome. Carregar a justiça do Eterno é carregar o nome. É viver o nome. E viver o nome é viver a Torá. Né? Então, muitos ensinam que o nome do Eterno é isso, é aquilo, sendo que, na verdade, no contexto original mesmo, não existe nome. O que existe são as obras de justiça. Né? São as obras, as ações, né? Envolve o caráter, a personalidade, né? Coisa do tipo. Então eu peguei aqui, porque se nós pegarmos aqui com as letras, né? Essa letra aqui jamais teria som, né? Então ficaria meio que Iá, só que Iá não é o nome, né? O que acontece? Ela passa a ser apenas uma expressão, mas no fundo não se trata do nome, porque o nome é a própria justiça, é a missão. Né? Então, quando o texto diz, em Aleph 7, 14, se meu povo que se meu povo que se chama pelo meu nome, né, orar, me buscar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, que dá a entender que é um povo que não cumpria a Torá, que era um povo que não cumpria os mandamentos, era um povo que não seguia os estatutos, né? E assim sucessivamente. É um povo que, no contexto original, estava muito longe da Teshuvá. Teshuvá, que significa retorno. Então, um povo que estava pegando caminhos
que não eram o verdadeiro caminho, que é a Teshuvá. Na Teshuvá, nós conseguimos praticar, cumprir, né, os mandamentos. Então, o povo verdadeiro, tanto é que se nós pegarmos aqui o Shema Israel, nós vamos entender que dentro de um povo existia um povo. Então, Shema Israel, ouve, ó Israel. Ele não está falando com todo o povo, ele está falando com o povo. E o povo, ele, de fato, ele conseguia ouvir o Eterno, por quê? Porque cumpria a Torá, seguia os mandamentos, né? Carregava a Torá. E carregar a Torá é praticar os mandamentos, é seguir as ordenanças do Eterno, né? Como diz o salmista, guardei a tua palavra. Guardar é viver, né? É o Torá terra. Guardei a tua palavra, a tua Torá, para não pecares contra. Então, carregar o nome é carregar a Torá. Carregar a Torá é viver a Torá, é cumprir ela. Então, nome, o tetragrama é o nome, não é o nome. Isso é engano. Estão te ensinando errado, né? O tetragrama não é o nome. Se você quer saber mesmo o que é o nome, é só você cumprir a Torá, seguir os mandamentos, que você vai saber que é o nome. E o nome é a própria Torá, ou seja, você vai fazer justiça, cumprir justiça, você vai cumprir as festas do Eterno e assim sucessivamente, né? Então, o povo que carrega, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome ali não é literal. Nome ali é totalmente diferente. Nome ali está relacionado com a Torá de Hashem, os mandamentos. Como conhecer o Eterno? Como conhecer o Deus de Israel? Por meio da Torá. Você quer conhecer o caráter do Eterno? O nome do Eterno? É a Torá. Então, somente a Torá vai revelar quem é o Eterno. Certo? Então, fica aqui essa aula. Espero que vocês, né, gostem da aula. Vocês podem compartilhar, né, para que essa aula chegue a mais pessoas e possam entender de fato, no contexto original, o que é o nome em si, que não tem nada a ver com o mundo ocidental, como eles ensinam por aí, né? E assim sucessivamente. Então, shalom a todos, até logo.